Segundo Tratado sobre o Governo Civil e outros escritos, obra de John Locke. O Tratado sobre o Governo Civil de Locke é frequentemente descrito como uma defesa da Revolução de 1688 e uma justificativa dos princípios dos Whigs, que se tornaram dominantes na política inglesa durante o século seguinte. Em seu prefácio, ele declarou explicitamente que esperava instaurar o trono de nosso grande restaurador, nosso atual rei William, apoiar seu título com a concordância do povo e justificar diante do mundo o povo da Inglaterra, cujo amor por seus direitos justos e naturais, com sua decisão de preservá-los, salvou a nação quando esta se encontrava à beira da escravidão e da ruína. No entanto, seria um erro supor que Locke tenha deliberadamente se posicionado para fundamentar os argumentos utilizados pelos políticos Whigs na convenção, pois, em muitos pontos, seu raciocínio diferia dos deles, seguindo uma linha de pensamento que desenvolveu de maneira independente. Uma exposição concisa da essência de sua teoria política aparece no início do esboço de um ensaio sobre a tolerância, que ele escreveu no início de 1667, mas não o publicou. Que toda a investidura, de toda a responsabilidade, poder e autoridade do magistrado tenha como único propósito o de proporcionar o bem-estar, a preservação e a paz dos homens na sociedade que ele está defendendo, e assim apenas isso é e deve ser o padrão e a medida segundo os quais ele deve estabelecer e ajustar suas leis, o modelo e a estrutura de seu governo. Pois, se os homens pudessem viver juntos de modo pacífico e calmo, sem estarem subjugados a certas leis e desenvolvendo-se no interior de uma sociedade política, não haveria nenhuma necessidade de magistrados ou de política, que só foram criados para defender os homens deste mundo da fraude e da violência um dos outros. Por conseguinte, o objetivo do governo instalado deveria ser a única medida de seu procedimento. Em seguida, ele rejeita a ideia da monarquia absoluta por direito divino ou oriunda de uma concessão de poder outorgado pelo povo, pois não se pode supor que o povo concedesse a um ou mais de seus compatriotas uma autoridade a ser exercida sobre ele por qualquer outro motivo que não o de sua própria preservação, ou estender os limites de sua jurisdição além dos limites desta vida. Locke era sem dúvida um Whig, tendo passado grande parte de sua vida em um ambiente permeado pelas doutrinas dos Whigs, mas se a publicação de seu tratado foi inspirado pela Revolução, fica evidente que ele estruturou os fundamentos de suas convicções políticas antes de 1688. Nascido em 1632, Locke era filho de um advogado de província que não gostava de acumular riquezas. Serviu no exército do parlamento da Guerra Civil e deu a seus filhos uma educação puritana. John Locke foi enviado à escola de Westminster, que apoiava a causa do parlamento, e em 1652 passou para Christ Church, Oxford, ali permanecendo com uma bolsa de estudos após sua graduação. Seus estudos foram feitos dentro do espírito escolástico convencional, que ainda prevalecia em Oxford, e mais tarde queixou-se de ter desperdiçado seu tempo. Mas suas leituras também abrangeram outros campos, incluindo o hebraico e o árabe, e desse modo ele entrou em contato com o professor dessas línguas, Edward Pocock, a quem muito admirava. Pocock era um franco defensor da realeza, e sua influência, juntamente com a de outros amigos em Oxford,
muitos dos quais apologistas da realeza por ter contribuído para afastar Luke da influência puritana de sua infância. O deão da Christian Church e vice-chanceler naquela época, John Owen, era um teólogo independente que defendia a tolerância. Embora Luke simpatizasse com ele nesse aspecto, também tivesse um relacionamento amigável com Richard Baxter e outros importantes não conformistas na teologia. Ele encontrava mais à vontade com a escola de tendência liberal representada na Inglaterra pelos platonistas de Cambridge, em seus sucessores, os latitudinários, e na Holanda pelos arminianos. Seu interesse pela filosofia foi despertado por meio dos escritos de Descartes e através da amizade com Robert Boyle. Ele também desenvolveu uma inclinação para as ciências naturais. Com vários de seus contemporâneos, impressionou-se pelo sucesso de seus novos métodos empíricos e, durante algum tempo, a ciência, particularmente a medicina, tornou-se seu principal interesse. Foi isso que proporcionou a estreita associação entre ele e o Lord Ashley, mais tarde conde de West Fitchburg, um dos episódios mais importantes da carreira de Luke. Seu primeiro encontro com Ashley ocorreu em 1666 e houve uma imediata afinidade entre os dois, resultando, em 1967, no oferecimento e aceitação por parte de Luke do cargo médico da família de Ashley, o que motivou sua transferência para Londres para morar na casa de Ashley. Logo tornou-se muito mais que conselheiro médico de Ashley e era por ele consultado em muitas das atividades políticas em que estava engajado. Em 1672, quando Ashley se tornou conde de Fastbury e presidente da Câmara dos Lordes, Luke foi designado secretário para as nomeações eclesiásticas, um ano mais tarde tornando-se secretário do Conselho do Comércio e da Agricultura, de que Fastbury era presidente. Nessa qualidade, Luke foi responsável pelo esboço das constituições fundamentais do Estado da Carolina. Mas ainda que ele tivesse aprovado a liberdade religiosa que lá deveria ser permitida, parece claro que ele não imaginou os singulares dispositivos constitucionais incorporados neste projeto. A saúde de Luke era frágil e ameaçava sucumbir sob a pressão do trabalho que seus compromissos políticos envolviam. Em 1775, Luke decidiu ir para o exterior, passando os 4 anos subsequentes viajando pela França. Em 1779, no auge da crise sobre a carta de exclusão, ele mais uma vez prestou serviços a Fastbury por um curto período, até que novamente, por problemas de saúde, deixou Londres e retornou a Christ Church. Permaneceu em Oxford durante os 2 anos seguintes, fazendo apenas visitas ocasionais a Londres, mas nesse meio tempo, Fastbury apoiou o Duque de Monmouth e teve de asilar na Holanda, onde morreu em janeiro de 1683. John Luke não estava implicado nas conspirações de Fastbury, mas suas simpatias políticas e sua amizade com Fastbury eram bem conhecidas e, consequentemente, ficou sob suspeita. Consciente de que sua conduta e suas conversas estavam sendo vigiadas, decidiu que seria prudente seguir seu patrão no exílio e, em setembro de 1683, chegou a Roterdã.
O governo encarou isso como um reconhecimento de sua culpa e, em novembro de 1684, por ordem expressa do rei, ele foi privado de sua bolsa de estudos na Christ Church. No ano seguinte, após a derrota da rebelião de Monmouth, Luke foi acusado de estar envolvido na conspiração e, embora posteriormente tenha sido perdoado, ele decidiu permanecer na Holanda e somente em fevereiro de 1689 retornou à Inglaterra, no mesmo navio que conduzia a princesa Mary. A saúde de Luke melhorou muito na Holanda, além de lá ter tido tempo para estudar, escrever e fazer muitos amigos. A tolerância era um tema bastante discutido na Holanda nessa época, sobre o qual Luke já tinha opinião formada, e no inverno de 1685 ele escreveu em latim a carta a seu amigo holandês, o teólogo Limburg, que foi publicada em 1689 com o título Epístola de Tolerantia. No mesmo ano, uma versão em inglês foi publicada anonimamente por William Popley, que provavelmente escreveu o famoso prefácio que a precede. Durante este período, Luke também fez progressos em sua maior obra, o Ensaio sobre o Entendimento Humano, a que já estava se dedicando há muitos anos. Este foi publicado em 1690, no mesmo ano em que também foram publicados os tratados sobre o governo civil. Assim como a Carta sobre a Tolerância, os tratados tiveram uma primeira publicação anônima, embora a autoria de Luke fosse amplamente conhecida. Assim sendo, o período da Revolução e os anos de exílio que o precederam viram Luke no auge de sua criatividade e dedicado à produção de suas mais célebres obras. Na Holanda, ele encontrou em sua sede principal a teologia dos arminianos, que correspondia bem de perto aos seus próprios pontos de vista religiosos, e isso pode ter contribuído para fortalecer sua crença em uma igreja abrangente e tolerante, baseada apenas em doutrinas que a razão aceitaria como essenciais. Embora na Holanda, Luke também entrou mais uma vez em contato com a política dos Whigs e se preocupou nos primeiros estágios com os planos para a expedição de Guilherme de Orange. Ao voltar à Inglaterra, ele foi muito respeitado, tendo-lhe sido oferecido um cargo de embaixador junto ao eleitor de Brandenburg. Ele recusou o posto por motivos de saúde, mas aceitou do rei uma nomeação como comissário de apelação. Em 1696, tornando-se comissionário do Conselho de Comércio e Agricultura. Entretanto, suas condições de saúde tornaram-se incompatíveis com o trabalho envolvido e ele se recolheu à casa de Sir Francis e Lady Marsman, filha de Hope Coulter, platônico, e de Cambridge, em Oeste, no Essex. Aí passou os seus últimos anos até sua morte, em 1704. Continuou a estudar e a escrever, produzindo uma edição revista do ensaio e envolvendo-se em uma controvérsia prolongada para defender sua carta sobre a tolerância contra um oponente, Jonas Proust, do Queen's College de Oxford. Escreveu também sobre educação e sobre questões econômicas, mas seu principal interesse nos últimos anos parece ter sido a teologia. Em 1695, Luke publicou uma obra intitulada A Racionalidade da Cristandade, envolvendo-se em uma controvérsia a respeito da Trindade com Clift, bispo de Worcester. Sua última obra, publicada após sua morte,
era uma parafrase e comentário sobre epístolas de São Paulo. Na teologia, assim como na política e na ciência, Locke foi identificado com o movimento racionalista de sua época, mas se nos reportarmos a seus escritos e perguntarmos de onde exatamente ele derivou seus pontos de vista sobre este ou aquele assunto, o que influencia, em particular, ele sofreu a influência. A resposta não é fácil. No geral, suas ideias políticas não eram originais, seja em sua estrutura principal ou nos detalhes, e podem ser encontradas semelhanças óbvias entre seus argumentos e aqueles de Milton, Algernon, Sidney e vários outros predecessores menos conhecidos. Mas isso não significa que ele tenha derivado suas ideias das deles, e de fato ele declarou mais tarde que nunca tinha lido os discursos sobre o governo de Sidney, com exceção de algumas passagens de Berkeley, próximo ao final do segundo tratado. A única obra que Locke citou extensivamente foi Lei da Política Eclesiástica, de Richard Hooker. Hooker foi um expoente da mesma tradição no pensamento religioso e político inglês, a que se vincularam depois os platônicos de Cambridge e o próprio Locke. Mas seria um erro considerar Hooker como a única ou mesmo a principal fonte das ideias de Locke, pois, escolhendo para suas situações, Locke pôde bem ter sentido que ele estava apelando para uma autoridade altamente respeitada que valeria para seus oponentes anglicanos e tories. Locke foi por muitos anos estudioso e fez leituras de maneira muito ampla, como mostram seus diários e cadernos de anotações. Evidentemente, ele seguiu durante um extenso período as correntes de pensamento que levaram ao ensaio sobre o entendimento humano. E a tolerância foi outro tema sobre o qual ele refletiu longamente. Suas ideias políticas básicas também já estavam estruturadas, mas ele provavelmente não elaborou qualquer teoria política sistemática até ir para a Holanda, onde se sentiu impelido a fazê-lo pelo curso dos acontecimentos. Sua atitude geral foi determinada pelas vinculações de sua vida, sua educação puritana, suas ligações com os Whigs e seu exílio, mas ao contrário de muitos escritores de sua época, ele não tentava transmitir suas convicções multiplicando as citações de autoridades. Buscava antes demonstrar cada ponto, considerando-o racionalmente, sem referência ao que seus antecessores haviam dito. E com frequência suas passagens mais felizes são os exemplos mais simples e lúcidos com que ele ilustra seu pensamento. Mas embora ele tentasse e conseguisse abordar cada ponto de uma forma nova, sem dúvida ponderou e absorveu as ideias de uma ampla variedade de escritores anteriores. A importância de seu pensamento não é ter sido original ou particularmente radical ou avançado, mas ter resumido e consolidado a obra de toda uma geração ou mais de pensadores políticos. O primeiro tratado sobre o governo civil é uma refutação dos falsos princípios contidos no Patriarcha de Sir Robert Filmer. Esta obra, publicada em 1680, mas escrita muitos anos antes, em que o direito divino da monarquia absoluta é baseado na descendência hereditária de Adão e dos patriarcas, é, em geral, rejeitada como sem valor e tem sido comentado que apenas o ataque de que Locke a ela preservou do esquecimento. Por outro lado, o Sir J.W. Harley defendeu que Filmer
foi um pensador importante e original, sendo equivocado associá-lo apenas com uma teoria patriarcal e injusto recordá-lo somente através de sua caricatura apresentada por Locke, pois em sua anarquia de uma monarquia limitada e mista, suas observações sobre a política de Aristóteles, 1652, e outras obras, ele teve o mérito com frequência atribuído a Hobbes de claramente perceber a natureza e a necessidade da soberania. Locke conhecia as obras anteriores de Filmer, pois faz alusão a algumas delas no segundo capítulo do primeiro tratado, mas a razão por que escolheu Patriarcha como objetivo de seu ataque é bem clara. As outras obras de Filmer provavelmente não eram tão conhecidas quando Locke estava escrevendo, enquanto Patriarcha havia sido recentemente publicado e já era um motivo de controvérsia, pois James Tyrrell e Argeno Sidney a contestaram e, por sua vez, provocaram o surgimento de outros panfletos em sua defesa. Além disso, o direito hereditário divino era a doutrina Tory oficial, e os argumentos a seu favor em Patriarcha se autodestruíram. O ataque de Locke a Filmer é principalmente destrutivo e de pouco interesse intrínseco hoje em dia, e seu primeiro tratado é por isso omitido deste volume. Mas Locke estava bem consciente de que Hobbes, embora jamais tenha encontrado apoio nos círculos da corte, era o mais sério inimigo que ele teria de combater, e no segundo tratado, que contém sua obra construtiva, está claro que ele tinha Hobbes muito em mente, ainda que se abstivesse de mencioná-lo nominalmente. O segundo tratado, assim como muitos outros tratados políticos desse período, começa com um relato do estado de natureza. É uma condição em que os homens são livres e iguais, mas não é um estado de permissividade, em que eles podem pilhar um ao outro. O estado de natureza tem uma lei da natureza para governá-lo, a que todos estão sujeitos, e a razão que é aquela lei ensina a todo o gênero humano, que sendo todos iguais e independentes, ninguém deve prejudicar o outro em sua vida, saúde, liberdade ou posses. Isso porque todos são obra do Criador, onipotente e infinitamente sábio, enviados ao mundo por sua ordem a seu serviço. Um homem que transgride a lei da natureza declara viver sobre outra regra que não aquela da razão e da equidade comum, e assim torna-se perigoso ao gênero humano. Todo homem, por isso, pelo direito que tem de preservar o gênero humano em geral, tem o direito de punir o ofensor e ser o executor da lei da natureza. Ele tem o poder de matar um assassino, tanto para impedir que outros cometam um delito semelhante, quanto para proteger os homens dos ataques de um criminoso que, havendo renunciado à razão, à regra comum e à medida que Deus deu ao gênero humano através da violência injusta e da carnificina que comete sobre outros homens, declara guerra a todo o gênero humano e por isso pode ser combatido como um leão ou tigre, uma daquelas bestas selvagens em cuja companhia o homem não pode viver nem ter segurança. Eu discordo nessa época também, que quase 300, mais de 300 anos atrás, as pessoas tinham assim sede de vingança, né? Diferente da sociedade de hoje. Mas eu acho que o criminoso ele tem que ser trancafiado na prisão, só isso. Cometeu crime, vai para a prisão. E se um dia puder sair e se reintegrar à sociedade. É para isso que existem leis, para tirar
o infrator do meio da sociedade. Matar um criminoso não resolve o problema. Por isso que eu sou contra a pena de morte, não resolve nada. Ele tem que ser preso e cumprir a pena, obviamente. 20 anos, vai cumprir 20 anos. 30, vai cumprir 30. 40, vai cumprir 40. 50, E eu acho que outra coisa, quem comete crimes tinha que trabalhar na cadeia para ele trabalhar, ter coisa para fazer na prisão. Trabalhar, por exemplo, prejudicou alguém, ele tinha que trabalhar dentro da cadeia e produzir para ressarcir aquela pessoa. Nota: por poder, Luke se referia aqui a poder executivo, como na passagem citada algumas linhas abaixo. No estado da natureza, todo homem não somente tem um direito natural de punir os ofensores, mas também é inevitavelmente o instrumento da lei da natureza. Fim da nota. O estado de natureza é constatado como a sociedade civil, da qual difere pela falta de um juiz comum com autoridade, mas o estado de natureza não é, como em Hobbes, essencialmente um estado de guerra. A característica de um estado de guerra é a força ou uma intenção declarada de força sobre a pessoa do outro, em que não há um superior comum na terra a quem apelar por socorro. Mas Luke não imaginou o estado de natureza como sendo uma espécie de paraíso, e de fato a guerra poderia prevalecer nele. Admite a inconveniência do estado de natureza em que todo homem tem o poder executivo da lei da natureza em suas próprias mãos, e ele está consciente de que a natureza doentia, a paixão e a vingança podem levar o homem longe demais na punição dos outros, e daí em diante só advirá a confusão e a desordem. O estabelecimento de um governo, mas não de um governo absoluto, é a solução adequada. Além disso, o homem foi destinado a viver sozinho. Deus o colocou sob fortes imposições de necessidade, conveniência, e além disso, o homem não foi destinado a viver sozinho. Deus o colocou sob fortes imposições de necessidade, conveniência e inclinação para guiá-lo para a sociedade, assim como o dotou de compreensão e de linguagem para permanecer e desfrutar dela. Há uma sociedade natural na família, mas ela está aquém da sociedade política, pois o pater famílias não tem por legislativo de vida e de morte sobre os membros de sua família e, na verdade, não tem poderes além dos que uma mãe de família pode ter, tanto quanto ele. Nota: exceto sobre os escravos, cuja sujeição, quando são cativos, aprisionados em uma guerra justa, Luke justificava pelo direito da natureza. Sua discussão da escravidão é breve e superficial, e se tivesse se dedicado mais ao tema, certamente teria reconhecido sua incompatibilidade com sua doutrina fundamental da liberdade individual. A sociedade política só existe onde os homens concordaram em desistir de seus poderes naturais e erigir uma autoridade comum para decidir disputas e punir ofensores. Isso só pode ser realizado por acordo e consentimento. Liberdade não significa que um homem possa fazer exatamente o que lhe agrada, sem consideração a qualquer lei, pois a liberdade natural do homem é ser livre de qualquer poder superior na terra e de não depender do desejo ou da autoridade legislativa do homem, mas ter apenas a lei da natureza para regulamentá-lo. Enquanto sob o governo um homem é livre, quando tem um regulamento determinado para guiá-lo, comum a toda aquela sociedade criado pelo poder legislativo nela erigido.
A essência da liberdade política, na verdade, é que um homem não deverá estar sujeito à vontade inconstante, incerta, desconhecida e arbitrária de outro homem. A lei não é incompatível com a liberdade, ao contrário, é indispensável a ela, pois o objetivo de uma lei não é abolir ou restringir, mas preservar e ampliar a liberdade. Pois a liberdade deve ser livre de restrição e violência por parte dos outros, o que não pode existir onde não há lei. Antes de tratar da criação da sociedade civil, Locke dedica 2 longos capítulos a questões da propriedade e do poder paterno. Neste último, ele amplia sua doutrina sobre a igualdade natural e sobre a liberdade dos homens. As crianças não nascem neste estado amplo de igualdade, embora nasçam para ele. Primeiro, as crianças estão sujeitas ao controle e à jurisdição paternos, mas apenas por algum tempo. À medida que a criança cresce, estes vínculos praticamente desaparecem, dando lugar a um homem com sua própria disposição livre. De fato, nascemos livres, assim como nascemos racionais. Não que tenhamos realmente o exercício dessas 2 prerrogativas. A idade que traz uma delas também traz a outra. Em outras palavras, a liberdade da razão depende do poder do julgamento independente que capacita um homem a orientar sua vida pela lei da natureza. Considerando que o propósito do governo é salvaguardar os direitos naturais do homem, Locke defende que esses direitos pertencem a ele no estado de natureza e anseia por provar que entre eles está o direito da propriedade. Ele pressupõe que Deus deu a terra e tudo o que ela contém ao gênero humano em comum, mas prossegue ele: todo homem tem uma propriedade em sua própria pessoa. A esta ninguém tem qualquer direito a não ser ele mesmo. O trabalho de seu corpo e a obra de suas mãos são propriedade sua. Por isso, seja o que for que ele tira do estado que a natureza proporcionou, ele ali deixou, ele misturou aí o seu trabalho, acrescentando algo que lhe é próprio e assim o torna sua propriedade. As ilustrações com que ele sustenta esta doutrina são bons exemplos de seu senso comum claro e racional. Um homem que colhe frutos do carvalho ou apanha maçãs de uma árvore e as come, certamente se apropriou deles. Ninguém pode negar que o alimento é dele. Pergunto, então, quando começaram a ser dele? Quando ele os digeriu? Quando os comeu? Quando os cozinhou? Quando os levou para casa? Ou quando os colheu? E é óbvio que se o primeiro ato não os tornasse sua propriedade, nada mais poderia fazê-lo. Foi seu trabalho que colocou uma distinção entre ele e o comum e os tornou seus. O trabalho, então, cria a propriedade e o mesmo princípio se aplica à terra e aos bens móveis. A terra se torna a propriedade de um homem quando ele a cercou e a cultivou. Além disso, o trabalho estabelece a diferença de valor em tudo, a diferença no valor entre um acre de terra cultivada e um acre em comum e sem qualquer cultivo. É devida quase inteiramente à melhoria realizada pelo trabalho. Locke utilizou aqui um argumento do qual os economistas socialistas posteriormente extraíram conclusões que o teriam surpreendido, e ele não desenvolveu plenamente as consequências de sua doutrina. O ponto que o preocupava era a existência de um direito de propriedade no estado da natureza, e há objeções óbvias a isso. Um homem primitivo poderia ter adquirido possessões ou ocupado a terra da maneira que Locke descreve, mas isso não estabelece um direito de propriedade. Uma discussão completa
deste ponto envolveria toda a questão dos direitos naturais, e para isso não há espaço aqui, mas mesmo que concluamos que há um sentido em que a expressão direitos naturais pode ser adequadamente usada, é difícil defender um direito natural de propriedade como distinto do direito legal. Mas Locke ainda foi além de um direito natural de propriedade e defendeu um direito natural de herança. Sobre a questão da propriedade, Rousseau é mais válido que Locke, pois distinguiu a propriedade da posse e reconheceu que um direito de propriedade só pode existir quando é defendido e garantido pelas leis e pelo governo do Estado, e por isso só pode ser sustentado nas condições impostas pelo Estado. O mesmo princípio pode ser aplicado à pessoa de um homem, sobre a qual Locke fundamentou seu direito de propriedade. Mas a segurança da pessoa de um homem depende também da eficácia das leis quanto à segurança de sua terra e de seus bens, e por isso não é mais sua, no sentido absoluto de suas posses. Locke também tem sido criticado porque, insistindo em um direito natural de propriedade, ele estava encorajando a ganância do egoísta às custas de seus vizinhos mais pobres, do que foram, com frequência, acusados. Nota: levaria muito tempo delinear aqui a evolução da teoria do valor do trabalho. Pode ser observado, no entanto, que Locke não distinguia entre trabalho capitalista e trabalho assalariado. De início, ele estava pensando em proprietários, trabalhando em sua própria terra ou bens, não em assalariados, mas é evidente por suas observações sobre o sustento que ele estava consciente de que o trabalho não é um fator simples. Locke também tem sido criticado porque, insistindo em um direito natural de propriedade, ele estava encorajando a ganância do egoísta às custas de seus vizinhos mais pobres, do que foram com frequência acusados os magnatas Whigs do século findo. Mas deve-se observar que Locke não justifica a propriedade ilimitada. Um homem só podia se apropriar da terra desde que deixasse o suficiente e adequado para os outros, e quanto aos bens móveis, só podia monopolizá-los enquanto pudesse fazer uso deles para qualquer proveito antes que deteriorassem. Seja o que for que ultrapasse a isso, ultrapassa a sua cota e pertence a outros. É verdade que, pela acumulação de dinheiro que não se deteriora, na prática pode-se escapar a este limite, e a ideia de um direito natural limitado de propriedade contém dificuldades que Locke não parece perceber ou, de qualquer maneira, não enfrenta. Mas é difícil acusá-lo justamente de encorajar a apropriação ilimitada. Deve também ser lembrado que, embora ele tenha declarado que o grande principal objetivo dos homens se associarem em sociedades políticas e se colocarem sob a tutela do governo é a preservação de sua propriedade. Ele definiu a propriedade do homem como sua vida, liberdade e propriedade. Em outras palavras, ele próprio e seus direitos naturais como um todo, não apenas sua propriedade em seu sentido habitual. Mas deve-se admitir que Locke não escapa ao risco que todo escritor sempre corre quando dá a uma palavra um significado incomum, pois com muita frequência ele usa a palavra propriedade também em seu sentido habitual em inglês, e não se deve estranhar se é isto que ele, em geral, entendia ele. Nota:
A contínua insistência de Luke sobre a santidade da propriedade o conduz a formular o que ele confessa que parecerá uma doutrina estranha, qual declara que um conquistador em uma guerra justa adquire um poder absoluto sobre as vidas daqueles que, colocando-se em estado de guerra, tiverem seus direitos confiscados, mas ele não tem, por isso, o direito e o título de suas posses. A justificativa que ele apresenta é que o conquistador não tem o direito de privar de seus bens a esposa e os filhos de seu inimigo derrotado. Chegamos agora à formação da sociedade política. Por natureza, todos os homens são livres, iguais e independentes, e nenhum homem pode estar sujeito ao poder político de outro sem seu próprio consentimento. Qualquer número de homens pode concordar em se juntar para se constituir em um corpo político sem prejuízo dos outros, pois todos aqueles que não concordarem são meramente deixados de fora na liberdade do estado da natureza. Mas, embora este pacto original seja unânime, cada um dos participantes concorda daí em diante em se submeter à determinação da maioria. A razão de Luke apresenta para isso é curiosamente mecânica e insatisfatória, e sugere que ele não considerou suficientemente as implicações do princípio da maioria. A força que faz uma comunidade, observa ele, é sempre o consentimento de seus indivíduos e, como todo objeto que forma um só corpo deve mover-se numa só direção, é necessário que o corpo se mova na direção para onde a força maior o conduz, que é o consentimento da maioria. Por propósitos práticos, sem dúvida, a comunidade deve mover-se em uma direção, mas isso é pouco compatível com o princípio do consentimento e a maioria for, na verdade, simplesmente neutralizada pela força maior da maioria. Recapitulando. Por propósitos práticos, sem dúvida, a comunidade deve mover-se em uma direção, mas isso é pouco compatível com o princípio do consentimento, se a minoria for, na verdade, simplesmente neutralizada pela força maior da maioria. No pacto original, os homens não abrem mão de todos os seus direitos. Eles só renunciam a tanto de sua liberdade natural quanto seja necessário para a preservação da sociedade. Abrem mão do direito que possuíam no estado de natureza de julgar e punir individualmente, mas retêm o remanescente de seus direitos sob a proteção do governo que concordaram em estabelecer. Certamente não estabelecem, como na teoria de Hobbes, um soberano absoluto e arbitrário, como se então os homens, ao renunciarem ao estado de natureza, concordassem que todos eles, com exceção de um, estariam sob as exigências das leis, mas que este deveria ainda manter toda a liberdade do estado de natureza, aumentado com a força e tornado desregrado pela impunidade. Será que Luke pretendia que sua consideração do pacto original fosse encarado como historicamente verdadeiro? Ele está consciente de que não há exemplos a serem encontrados na história de um grupo de homens independentes e iguais uns aos outros, que se reuniram e dessa maneira começaram a instituir independentes e iguais uns aos outros, que se reuniram e dessa maneira começaram e instituíram um governo. Mas argumenta Luke em resposta que o governo é em toda parte anterior aos registros, e embora admita que se olharmos para trás, tão longe quanto a história nos conduzir,
para as origens das sociedades políticas, em geral, deveremos encontrá-las sob o governo e a administração de um homem. Ele sustenta que isso não destrói aquilo que eu afirmo, ou seja, que o início da sociedade política depende do consentimento dos indivíduos para se reunirem e comporem uma sociedade na qual, assim incorporados, poderiam desenvolver a forma de governo que considerassem melhor. Alguns escritores que usaram a teoria do contrato provavelmente nunca pretenderam ser entendidos literalmente. Para Hobbes, por exemplo, realmente não foi mais que um artifício fazer com que uma doutrina intragável parecesse mais respeitável, e é duvidoso que Rousseau pensasse seu contrato com um fato histórico. Mas, no todo, sou inclinado a pensar que Locke, como os Higgs, de 1688, acreditavam no contrato como um acontecimento real, pois ele tenta encontrar alguns exemplos de sua ocorrência, mas sua inadequação não lhe parece importante seriamente, e sua conclusão de que, afinal, a razão é clara em nossa postura de que os homens são naturalmente livres, sugere que seu interesse primário não está situado realmente nas origens históricas, mas na justificativa do governo baseado em princípios racionais. Ele argumenta a forte objeção sobre se haveria ou alguma vez houve qualquer homem em tal estado da natureza, chamando a atenção para o fato de que todos os soberanos e chefes de governos independentes em todo o mundo estão em um estado da natureza. Assim também um suíço e um índio das florestas da América estão perfeitamente em estado de natureza, um em relação ao outro. Portanto, o estado de natureza existe entre todos os homens que estão em contato um com o outro, sem serem súditos de um governo comum, e o ponto sobre o qual ele insiste é que os homens, em tais circunstâncias, podem fazer promessas e acordos que os vincularão, pois a verdade e a manutenção da palavra pertencem aos homens enquanto homens e não enquanto membros da sociedade. Uma consideração do estado da natureza foi a abertura habitual de uma longa sucessão de obras de teoria política, e suas características variaram segundo o desejo do autor, desde uma idade de ouro da paz até a sordidez, a brutalidade da guerra de todos contra todos, em Hobbes, pois esse estado era essencialmente uma abstração a qual se chegou imaginando a vida despojada de todas as qualidades que se supõem serem derivadas à sociedade política organizada. Para Locke, a característica essencial do estado de natureza era a lei natural. Nisso ele era herdeiro medieval de uma antiga tradição que veio continuamente modificada durante o processo dos estoicos e dos juristas romanos. Locke herdou esta tradição em parte dos publicistas europeus como Grotius e Pufendorf, em parte de Hooker, em parte talvez de outros escritores ingleses como Richard Cumberland, que utilizou o conceito da lei da natureza numa réplica a Hobbes. A mesma tradição foi incorporada no ensino dos platônicos de Cambridge, como Wittschott, cujos sermões Locke admirava. Na Idade Média, a lei da natureza era comumente identificada com a lei de Deus e era encarada como uma lei que obriga a todos os homens e a todos os governos, e por isso eram nulos os decretos humanos contrários a ela. Os pensadores medievais disputavam a questão
se ela era correta porque Deus a comandava, ou se Deus a comandava porque ela era correta. Se fosse o último caso, poderia Deus ter comandado tudo o mais e não seria ele ainda onipotente? Para Luke, a lei da natureza é o desejo de Deus para o gênero humano, mas a faculdade da razão do homem, ela em si, um dom de Deus, o capacita para perceber sua retidão. Uma das dificuldades de se aplicar a ideia de uma lei da natureza à prática política é que ou ela permanece vaga e geral, ou tentando-lhe dar-lhe uma forma concreta, o resultado é inevitavelmente dogmático. Para muitos escritores europeus da escola da lei natural, seu conteúdo era ainda politicamente real, mas para Locke, assim como para outros teólogos ingleses, aos quais ele seguia, a lei da natureza era, em sua essência, mais uma lei moral que uma lei política. Isto, acho eu, é realmente o princípio importante sobre o qual ele estava insistindo contra Hobbes. Para Hobbes, a única lei genuína era o comando de um soberano, e no estado da natureza, a força e a fraude eram as virtudes cardeais. Locke insiste na santidade da obrigação moral e julga a política por um padrão moral, para ele fundamentalmente um padrão religioso. Mas há objeções óbvias em estabelecer este princípio em termos de um estado de natureza e um pacto original. Se, como ele parece ter acreditado, devem ser tomadas literalmente, sucumbem imediatamente diante da crítica histórica. Mesmo que fossem historicamente verdadeiras, como explicariam a obrigação das gerações posteriores de cidadãos de obedecerem às leis de um Estado em cuja formação eles não consentiram individualmente? Nota: muitos platonistas de Cambridge encaravam a lei da natureza como uma ideia inata e defendiam que a razão poderia desenvolver seu conteúdo. Locke rejeitou as ideias inatas em sua metafísica e Sir James Stevens, série de 1892, criticou Locke por tê-las adotado de forma inconsciente em sua teoria política. Isso não é justo para com Locke, pois ele não considerava o conhecimento moral como inato, mas a verdade é que ele realmente não enfrentou o problema de relacioná-lo à sua descrição do conhecimento pela experiência ou a dificuldade de afirmar a existência de uma lei moral que está de acordo com a razão e que não repousa apenas na vontade de Deus, embora ao mesmo tempo acredite que a vontade de Deus é a fonte final da lei moral. Se, por outro lado, elas devem ser encaradas não como fatos históricos, mas como hipóteses abstratas, cuja função é promover uma análise racional do governo por consenso, falham completamente na explicação da posição do cidadão dos dias de hoje, que é o ponto crucial de toda a questão. Locke procura resolver este problema, mas sua tentativa de resolvê-lo está longe de ser satisfatória. Ele argumenta que os filhos não se tornam automaticamente súditos dos governos aos quais seus pais devem obediência, mas, quando atingirem a idade, podem escolher a que estado irão pertencer, e busca provar isso referindo-se à prática dos governos francês e inglês em casos como o de uma criança de pais ingleses nascida na França. Mas qualquer que possa ter sido a prática da própria época de Locke, o princípio que ele estabelece não seria aceito pelos juristas modernos. Ele, então, argumenta que o consentimento que sozinho pode tornar um homem sujeito a um governo
não necessita ser um consentimento expresso, mas pode ser dado tacitamente de outras maneiras. Cada um, afirma ele, que tem qualquer posse ou desfruta de qualquer parte dos domínios de um governo, dá desse modo seu consentimento tácito e é obrigado a obedecer suas leis, seja esta sua posse de uma terra pertencente a ele e a seus herdeiros para sempre, ou um alojamento apenas por uma semana, ou esteja ela apenas passando livremente na estrada. Havendo concedido tanto, ele percebe que não pode, logicamente, traçar uma linha nesse ponto e declara, por fim, que um homem dá consentimento tácito a um governo simplesmente estando dentro dos limites de seu território.